Loteamento Residencial Jardim Itaipu 2. Venda Pan Incorporações. 3095-6525. Meu irmão, que a graça e a paz do Senhor sejam com você no dia de hoje. Nós estamos começando mais um programa Renovo, que tem o objetivo de levar até você, onde quer que você esteja, a tranquilidade, a novidade de vida que só o Evangelho de Cristo podem te trazer. E no programa de hoje eu quero te convidar a ficar ligado aí. Ainda dá tempo de avisar para alguém que o programa começou, porque nós preparamos um programa abençoador para a sua vida. Você vai conferir uma pastoral com o pastor Célio. Você também vai poder conferir testemunhos que edificam a sua fé e ainda uma palavra abençoada que eu estive ministrando para abençoar o seu coração. Enfim, é um conteúdo recheado daquilo que o Senhor é e faz. Você não pode perder. O nosso programa está entrando no ar. West Office. Vendas 3088-4008. Realização PAN, construtora e incorporadora. Seja você também um missionário do programa Renovo. Agência 756, conta 20807 8. Banco Sicoob. Programa Renovo, levando a palavra de Deus aos quatro cantos dessa terra. Centro de Recuperação Casa da Paz. Projeto de recuperação com drogados e dependentes químicos. Contribua com este projeto, depositando qualquer quantia na seguinte conta: Agência 756, conta 20807, dígito 8, Banco Sicoob, Centro de Reabilitação Casa da Paz, recuperando vidas para o reino de Deus. O Evangelho pergunta, certa vez, quem pensavam que Jesus era? E agora quem dizem que ele é? Muito mexerico tinha-se ao redor de Jesus. Alguns acreditavam que de fato ele era o Messias, que ele era o Filho do Deus vivo. Outros acreditavam que ele era um profeta. Outros ainda acreditavam que ele era um difamador, alguém que não tinha muito poder, mas que queria ali aproveitar-se da circunstância. Mas o que eu quero dizer para você que está me assistindo agora é para você, quem é Jesus? Quem é Ele na sua vida? Que diferença a presença dEle faz nos seus dias? Para alguns, Jesus ainda está pregado numa cruz e vive lá bem coitadinho, cansado, com a aparência derrotada, com a coroa de espinho na cabeça e ali muito incapaz de fazer algumas coisas. Mas e para você? Quem é Jesus? Talvez a sua vida não tome o rumo que o Senhor quer que ela tome, porque de fato você não o conhece. Existe uma diferença entre ouvir falar dele e de fato saber quem ele é. Existe um abismo entre orar a ele e se relacionar com ele. O nosso Jesus é relacional, ele está vivo hoje, aí ao seu lado. E ele espera, às vezes, um convite para morar no seu coração, habitar em você, te dar a vida eterna e ainda cuidar dos seus dias. Saber quem Jesus é, colocá-lo no lugar onde ele quer estar, faz toda a diferença na nossa humanidade. Você e eu somos falíveis, completamente direcionados ao erro, com coração enganoso, desesperadamente corrupto. Os nossos planos são falhos. A palavra de Deus diz que nós não podemos planejar nada, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Mas se Jesus é aquele que é o caminho, a verdade e a vida dentro da sua história, você pode estar seguro, independente da tempestade. Jesus é um gentleman, ele não te invade, ele não
arrisca, Ele não faz com que você vá até Ele de uma forma abrupta. Pelo contrário, Ele espera pelo seu convite. E eu quero encorajar você, independente se você frequenta igreja, se você já fez isso outra vez, a convidá-lo a fazer parte da sua vida hoje, a conduzir a sua história, convidá-lo a tomar a direção daquilo que você faz, das suas decisões, da sua família, da sua saúde, dos seus projetos. Convide Jesus e experimente viver o sobrenatural dele sobre a sua vida. Deus te abençoe. A graça e a paz do Senhor, querido. E eu quero dizer, a palavra do Senhor, ela fala que o trabalho é dignificado por Deus. O trabalhador, ele é digno de receber soldo dobrado pelo seu trabalho. Eu quero abençoar você, trabalhador. Pedir que Jesus Cristo te abençoe, que aumente o seu salário, que essa crise passe na sua vida. Você que está desempregado, que Deus possa abrir uma porta de emprego e te abençoar. Querido, não se desespere. O Senhor dos Exércitos peleja por você, e eu tenho certeza que as portas já foram abertas, em nome de Jesus, na sua vida. Que Deus te abençoe, rica e poderosamente. West Office. Vendas 3088-4008. Realização PAN, construtora e incorporadora. Seja você também um missionário do programa Renovo. Agência 756, conta 20807 8, Banco Sicoob. Programa Renovo, levando a palavra de Deus aos 4 cantos dessa terra. Centro de Recuperação Casa da Paz. Projeto de recuperação com drogados e dependentes químicos. Contribua com este projeto, depositando qualquer quantia na seguinte conta: Agência 756, conta 20807, dígito 8, Banco Sicoob, Centro de Reabilitação Casa da Paz. Recuperando vidas para o reino de Deus. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer que a última notícia da sua vida é de vida. A situação dela tinha um aspecto de imundice e as pessoas a reconheciam como imunda. E quem está em Cristo não experimenta crise. Muitas pessoas, no lugar de Davi, tinham abortado o plano de vencer o gigante por causa da crítica. Palavra que transforma. Isaías capítulo 58, os versos 11 e 12, e diz assim a palavra do Senhor: o Senhor te guiará continuamente, fartará a sua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Eu quero começar falando um pouquinho sobre o que é solidão. A solidão, na verdade, é um apanágio dessa geração contemporânea.
Nós somos experimentados em múltiplos relacionamentos. Hoje em dia é possível que você esteja aqui, converse com quem está do seu lado. Se você não deixou o seu celular no quarto ou não está com ele desligado aí, você está se relacionando com pessoas pelo WhatsApp. Você está vendo que as pessoas postaram no Instagram. E essa relação, essa geração que se relaciona demais, também é, sem sombra de dúvidas, a geração mais solitária que já existiu. As ciências humanas, elas não conseguem mais discriminar, separar a quantidade de doenças ligadas à alma, e muitas delas têm a sua origem na solidão. A pessoa começa a se isolar, e isso é o que a ciência diz. Mas você e eu, que entendemos um contexto espiritual de tudo, nós sabemos que Satanás, o inimigo da sua alma, do seu ministério, da sua vida, do seu casamento, da sua família, ele sabe que você sozinha é uma presa absolutamente fácil para ele. E ele tem criado essa geração onde cada vez mais a gente acredita que o legal e o bacana é você ser inteiro, né? É pregado isso por aí. Você é inteira. As mulheres hoje acreditam que elas não precisam de homem. Tem mulheres acreditando, e eu já ouvi quantas mulheres até dentro da igreja, pastora, nem para ter filho eu preciso de homem hoje, né? Vou lá, faço minha inseminação, vou no banco de sêmen, escolho a cor dos olhos, o tom da pele, escolho, coloco dentro do meu útero e viro mãe. E, minha irmã, isso não está muito longe da nossa realidade, não, porque a solidão implantada nessa geração, às vezes não da forma doída e sofrida que a solidão chega, mas essa ideia de que você não precisa disso. Ah, não, para que você vai aguentar? Não, você não precisa, para que essa amizade... não vale a pena essa amizade. Não vale a pena esse ministério. Não vale a pena esse casamento. Olha, emburra com o seu filho e dá um gelo nele de dias. E isso tem entrado nas nossas vidas, e Satanás tem usado a solidão. E um dos grandes vultos da música popular brasileira, até Roberto Carlos. Um dia perguntaram para o Roberto Carlos qual era a coisa que ele mais tinha medo na vida. E sem pensar duas vezes, ele respondeu: eu tenho medo da solidão. Medo de ficar sozinho, medo de não ter com quem conversar e com quem contar. Um grande sociólogo francês chamado Émile Durkheim, é um dos grandes estudiosos da sociologia que nós estudamos na psicologia. Ele chegou a afirmar que o suicídio, que a maior agressão que uma pessoa pode cometer contra si mesma, ele diz que isso é uma inadequação social. A pessoa não consegue se adequar no meio em que ela vive, e ela começa a se sentir sozinha até dar cabo da própria vida, acreditando que não compensa, que os relacionamentos não compensam e não são produtivos. Enfim, a solidão não está apenas do lado de fora de nós, ela está dentro de nós, dentro do lar. Quantas mulheres, talvez aqui no nosso meio, se nós tivéssemos tempo para perguntar para você, levantaria a mão e diria que se sentem sozinhas no lar. Vivem uma solidão acompanhada. Tem marido, tem filhos, tem pastores, mas se sente sozinha. No oculto do seu secreto, ali no momento em que ninguém vê, só Deus, você se sente sozinha. Existe uma lacuna na sua alma que nada preenche. Presença de ninguém preenche, situações não preenchem, circunstâncias não preenchem, festa da igreja não preenche. Nada vai preenchendo, porque você se sente, de fato, sozinha. Eu quero ser bem redundante e começar do começo, para que você possa entender por que é que nós vivemos o tempo que a gente vive hoje, dentro das nossas igrejas, dentro das nossas famílias, porque então eu quero entrar no tema propriamente dito, que é cuidando da solidão no ministério. Mas antes disso, é importante que você entenda por que hoje, na pós-modernidade, as coisas chegaram nesse nível. Por que é que nós hoje enfrentamos situações muito além daquela que os nossos avós enfrentaram, os nossos bisavós enfrentaram, inclusive quando a gente trata de um tema como solidão, que parece tão peculiar e parece tão normal a todos nós, porque o próprio Cristo se sentiu sozinho por várias vezes, né? Quando os discípulos foram dormir ali, à beira do Getsêmani, Jesus pediu que eles vigiassem, e eles não puderam vigiar, o sono era tanto que eles dormiram, e quando Jesus voltou, viu que eles não puderam vigiar com ele, nem somente aquela noite. Jesus se sentiu
sozinho. E tantos outros momentos em que homens e mulheres de Deus se sentiram sozinhos. Mas isso tem uma história. Minha irmã, isso começa numa época chamada renascentismo. Na época do renascentismo, século XIV, século XV, a Igreja Católica ela era absolutamente dominante. A Igreja mandava em tudo. Ela mandava na política, nas artes, na religião. Tudo era dominado pela Igreja Católica e o poder da Igreja era quem governava toda a história. E aí, na Itália, no século XIV, XV, começou a surgir esse movimento cultural que chamava renascentismo, que levou as pessoas a acreditarem que elas precisavam de uma outra forma de vida sem ser a igreja. E aí tudo começou a mudar diante disso. A economia começou a mudar, surgiu uma classe chamada burguesia. E essa burguesia tinha o dinheiro. Então esse povo começou a não aceitar mais tudo que a igreja dizia. Então a economia começou a mudar. Depois as artes começaram a mudar, porque até então ninguém podia expressar sua arte se não fosse para fazer quadro que se remetesse a algo religioso. Então os santos da igreja eram decorados nos quadros. Mas aí Michelangelo e Leonardo da Vinci surgiram nessa época do renascentismo e começaram a fazer arte que não tinha muito a ver com a igreja, com o corpo. E a arte também começou a mudar, saiu das mãos da igreja. A política começou a mudar. Desse tempo aqui, o Papa, ele era soberano. E ele tinha poder para colocar reis e para tirar reis. Ele mandava em absolutamente tudo. Mas, com o renascentismo, a política começou a mudar. E o Papa passou a não ter tanto poder assim. A ciência também mudou nessa época. A igreja dominava a ciência, fazia com que as pessoas acreditassem no heliocentrismo. O que é isso? Que a Terra, além de ser quadrada, ela só girava em torno do Sol. Mas aí veio Galileu Galilei e falou, olha, não é assim não. A Terra é redonda e ela gira em torno dela mesma, gira em torno dela mesma sobre um eixo dela e também gira em torno do Sol. E a ciência começou a ser mudada também nessa época. E a religião. Até aqui, a Igreja Católica era a verdadeira detentora da verdade. Mas Martinho Lutero, um dos precursores da religião evangélica que nós conhecemos hoje, lendo Romanos capítulo 1, verso 17, teve uma revelação de tudo aquilo que era contrário a algumas verdades que a Igreja Católica impunha para o povo. E Martinho Lutero, então, foi o grande responsável por esse movimento evangélico que acontece, que nós entendemos até hoje. O cânon foi mudado por Martinho Lutero. Ele, então, retirou alguns livros daquilo que antes era lido. Por isso que a Bíblia Católica tem mais livros que a nossa. Lutero, então, começou a fazer essa mudança. E o renascentismo marcou essa época. Logo depois disso, a imprensa foi descoberta na Alemanha. E tantas outras coisas começaram a acontecer. E depois veio o advento de religiões como o Adventismo do Sétimo Dia, os Mormons, que começaram a difundir ideias distintas daquelas que a Igreja Católica trazia. E isso foi impregnado na vida do povo. Mas, em 1914, depois de muita coisa ter acontecido, inclusive o movimento pentecostal, que explodiu em 1906, você pode dar um glória a Deus por isso? Em 1906, depois do Adventismo e dos Mormons, surgiu o movimento pentecostal, que é esse que nós fazemos parte até nos dias de hoje, que acreditava na descida do Espírito Santo, que acreditava em tudo aquilo que são hoje os dogmas do nosso cristianismo. Depois que tudo isso aconteceu, em 1914, essa vontade do ser humano, porque até aqui, meu irmão, Deus tinha saído do centro. Quando o renascentismo pegou, Deus saiu do centro. Com esses movimentos, o pentecostalismo, Martinho Lutero, Deus começou a ser o centro. E começou a ter essa guerra interna entre aqueles que acreditavam no que Deus mandava e aqueles que não acreditavam no que Deus mandava. Mas, em 1914, as pessoas acreditavam que para haver uma paz mundial, eles declararam guerra. E a Primeira Guerra Mundial eclodiu, então, nesse tempo, com mais de 30 milhões de mortos. As pessoas achavam que iam parar por aí. O Brasil, nessa época, nasceu debaixo de uma bandeira do positivismo. O positivismo era aquilo que o brasileiro acreditava. É por isso que a nossa bandeira está escrito ordem e progresso. Essa ideia é positivista. E o Brasil acreditava nessa ideia do positivismo. E a Alemanha, então, não querendo deixar barata essa guerra, ela foi destruída em 1932
E um alemão chamado Hitler decidiu não deixar a reputação da Alemanha se perder. E Hitler, então, juntou mais o Japão, que já estava bravo também com tudo que tinha acontecido, e também chamou a Itália. E eles foram lutar contra o resto do mundo. Foi então quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial, e dessa vez mais de 60 milhões de pessoas foram mortas. Eu estou só te contextualizando para você entender por que a gente chegou no pós-modernismo hoje, nessa igreja ativista, que faz com que você e eu nos sintamos sozinhas no ministério. Isso não vem de hoje, isso não é de agora, isso não é da igreja contemporânea, isso não é porque a gente acha que é assim, não. Isso tem uma história por baixo, e é sobre isso que eu estou te levando, mas a gente já está chegando nos dias de hoje. Depois que a Grande Guerra explodiu, a Segunda Grande Guerra, 60 milhões de pessoas mortas, o comunismo começou a dominar 1/3 do planeta. E as pessoas começaram a ser infiltradas nesse comunismo. E os Estados Unidos se levanta como a primeira potência mundial do capitalismo, a potência mais rica, para lutar contra a União Soviética, que era socialista. E o mundo estava experimentando essa guerra. Aí o bicho começou a pegar, porque na década de 60 se levantam 4 jovens londrinos cabeludos, chamados Beatles, e eles começam a pregar uma bandeira de sexo, drogas e misticismo, que chocou com o segundo movimento feminista, a mulher achando que ela tinha direitos, a mulher querendo rasgar tudo. A pílula anticoncepcional entra em vigor nessa época, e a mulher começa a achar que tem direito sobre o próprio corpo, inclusive de fazer aborto ou não, de ter um sexo livre ou não, e a mulher se rebela contra o plano de Deus. Ei, todas as vezes que alguém se rebela contra o plano de Deus, paga o sapo. Todas as vezes. E a mulher aqui, nessa fase, ela estava se rebelando contra tudo aquilo que antes ela achava que era muito sofrido, e tudo isso aconteceu. Até que em 1968, no Brasil, aconteceu a Revolução dos Estudantes. Os estudantes foram para as ruas, calçados de chinelas havaianas, e foram, na época, no presidente chamado Costa e Silva, levantaram o dedo para ele e falaram: a gente está um pouco se lascando para o Brasil. E o presidente, então, não achando outra forma, decretou a ditadura militar, e o Brasil começou a sofrer, então, aqueles anos de ditadura militar, até que em 70, os hippies, essas pessoas que também estavam no feminismo, começaram a morrer com doenças como sífilis, overdose de drogas, os excessos começaram a matar, e em 80, uma guerra chamada Guerra na Estrela, que ela exatamente previa essa mudança que o ser humano ia buscar depois das derrotas que ele vinha encontrando. Em 89 cai o Muro de Berlim, só que a queda do Muro de Berlim foi muito mais do que algo social, algo físico. Estava falando da queda de uma ideologia. As pessoas pararam de ter ideologias, e nessa época o mundo se encheu de grandes shopping centers, os shoppings que nós conhecemos hoje. E a ideia era, enquanto as pessoas vão aos shoppings, são completamente envolvidas com as marcas, com o desejo e com o consumo, elas deixam de lado as outras ideologias. Ou seja, a futilidade era a bandeira maior, que as pessoas levantavam e falavam: não, agora vamos colocar esse povo ocupado com shopping e vamos deixar de ter ideologia. Isso aconteceu em 1989. Minha irmã, sem ideologia, tudo começou a degringolar de uma vez por outra. E nós caímos no que hoje nós estamos, que é a chamada geração pós-moderna. A pós-modernidade veio depois desse povo sem ideologia, depois de tudo isso que eu narrei para você, nós chegamos naquilo que você e eu vivemos hoje. E aí, a nossa sociedade hoje pós-moderna vive no tripé: pluralização, singularização e secularização. O que é isso? A nossa geração é plural, não existem valores absolutos mais. Ninguém tem uma verdade absoluta, tudo é negociável. Tem gente que quer barganhar até a Bíblia. Ai, mas não é assim que eu interpreto, não é assim que eu vejo. Ai, mas isso depende. Ai, mas isso é de outra época. Os Estados Unidos, para você ter uma ideia, já tem 8 meses que nos Estados Unidos você não pode mais ir a uma praça pública, ao shopping center e orar um Pai Nosso, por exemplo.
Porque lá já se entendeu que no meio dessa geração tão plural, você não tem o direito de se expressar, porque pode ter alguém ali que não pensa como você e que não acredite nesse Deus. Então lá já foi proibido das pessoas orarem o Pai Nosso em público. E não vai demorar a chegar aqui não, tá? Porque existem pessoas que são ofendidas com a nossa crença, porque a geração é plural. O pós-modernismo declara essa bandeira, defende essa bandeira de ausência de absolutos. E vamos combinar que nós viemos, o Senhor levantou você, mulher, para pregar uma verdade absoluta. Amém? Não existem outros deuses, só há um Deus. Não existem outros salvadores, só há um Salvador. Não existem outros caminhos, Jesus é o caminho. Não há outras verdades, Ele é a verdade. E nós somos levantadas nesse tempo para pregar contra essa pluralização. Outra coisa que soma com esse tripé é a singularização, que é exatamente isso que nos faz sentir sozinhos. Satanás entendeu que essa geração pós-moderna, baseada nessa ausência de ideologia, essa ausência de vontade, completamente fulminada pelo shopping center, que é essa futilidade que o shopping center às vezes representa, Satanás sabia que criar uma geração cada vez mais individualizada, cada vez pessoas mais sozinhas, cada vez pessoas vivendo mais sozinhas. É tão comum nós encontrarmos mulheres vivendo sozinhas há anos, anos e anos de solidão. Morando sozinha, perderam seus maridos ou se divorciaram, os filhos se casaram e essa mulher está sozinha. Não é só isso. Hoje em dia é muito comum jovens com 17, 18, 19 anos acharem que está na hora de sair da casa dos pais, alugam um lugar para morar porque querem a sua independência. E essa individualização é uma marca da pós-modernidade, uma marca satânica. Porque afastar nós uns dos outros é uma das estratégias de Satanás para destruir a nossa vida, sem sombra de dúvidas. E a outra base do nosso tripé é a secularização. O que é isso? A nossa sociedade seculariza Deus, coloca Deus restrito a lugares sagrados. Então, eu vou domingo na igreja, oro, canto, mas quando eu vou embora, porta fora, eu cuido da minha vida. Deus, o Senhor fica aqui secularizado. Se eu precisar, eu te chamo, viu? Mas o Senhor fica aí. O Senhor fica aí porque eu não quero que o Senhor intrometa nos meus relacionamentos, eu não quero que o Senhor intrometa na forma como eu lido com a minha família, eu não quero que o Senhor intrometa na forma como eu resolvo os problemas com meu marido, e também não quero muito o Senhor nas formas como eu resolvo o problema da igreja. Então você fica secularizado aí. A nossa geração faz isso com Deus, que é o movimento gospel. Hoje em dia é muito fácil ser gospel, difícil é ser discípulo. Palavra que transforma. E assim nós estamos terminando o programa de hoje. Como passa rápido, mas eu quero agradecer a sua companhia. Você que está conosco, que tem nos assistido, que tem compartilhado sobre o nosso programa há tanto tempo, eu quero agradecer você e orar por você nessa hora, abençoando o seu dia, abençoando a sua semana, juntos, pedindo para que o Senhor possa levar até você aquilo pelo que a sua alma anseia. Vamos orar? Senhor, eu quero louvar ao Senhor pela vida de cada uma dessas pessoas que estão agora nos assistindo. Pai, pessoas de todos os tipos, de todas as raças, quem sabe de todos os credos, mas, Pai, uma coisa nos iguala, a nossa necessidade de dependência do Senhor. Pai, eu não sei os motivos pelos quais a alma dos meus irmãos anseia, mas o Senhor sabe. Eu quero pedir a tua visitação e quem sabe, se necessário for um milagre, Deus na saúde, Deus na finança, Senhor na alma, nos relacionamentos, que a tua visitação possa promover, Deus, tudo aquilo que os meus irmãos necessitam. Eu oro já agradecida pela certeza de que o Senhor nos ouve. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho e o consolo do Espírito possam ser com você e com a sua família. Não só agora, mas até a volta do Messias. Obrigada mais uma vez por estar conosco. E eu te espero aqui no nosso próximo programa com mais renovo de Deus para a sua vida e família. Deus te abençoe e até lá, se Ele permitir. Tá? A melhorar. Lá, lá.
DM Decorações, artigos para tapeçaria em geral. DM Decorações, em 2 endereços: Avenida Goiás Centro e Rua Uruguaiana, Jardim Guanabara. Fone 3924-4645, 3924-4645.